Olá, pessoal! Hoje vamos apresentar o Womancast, um podcast para debater a saúde da mulher no mercado de trabalho. E para conversar com a gente, eu vou chamar a Arayana Borges. Olá, pessoal! Então, estamos aqui hoje. O Womancast, ele tem como objetivo a gente abordar um pouco mais sobre a saúde da mulher no mercado de trabalho, né? Como fica a saúde física e mental da mulher entrando no mercado de trabalho. Visando entender um pouco mais sobre isso, falando sobre as jornadas de trabalho que a mulher ela tem, né, como responsabilidade. Ela tem a jornada de trabalho lá na empresa que ela trabalha, no ambiente de trabalho dela, e ela também tem a jornada de trabalho quando chega em casa, né? Que seria uma jornada dupla de trabalho. Uma coisa que a gente gostaria de abordar, então, nesse assunto também é a economia do cuidado. O que seria a economia do cuidado, né? É o trabalho invisibilizado e um trabalho não remunerado das mulheres. O que seria esse trabalho não remunerado? Seria limpar a casa, comprar alimentos, né? Fazer mercado, dar banho nas crianças ou idosos, a mulheres que cuidam de pai, de sogro, de sogra, educar crianças, preparar as refeições do dia, né? Então, tudo isso sempre é atribuído à mulher, são tarefas que são destinadas à mulher, né? E visando falar mais sobre isso também, a gente chegou em uma pesquisa onde as mulheres, elas dedicam em média 73% a mais do tempo do que os homens em tarefas domésticas. Ou seja, uma diferença enorme, né? Do que seria o tempo que a mulher dedica somente às atividades domésticas. Isso. E a partir do momento que a mulher entrou no mercado de trabalho, antes disso, ela só tinha o trabalho doméstico, né? Cuidar das crianças, do marido, da família, da casa. E a partir do mercado de trabalho, ela começou a ter mais uma tarefa, que é o mercado que é trabalhar, né? E muitas das mulheres elas entravam em cargos complementares, que algumas vezes exigiam muito esforço físico delas e também mental, por causa que geralmente eram em fábricas ou algumas indústrias. Então sempre tinha essa sobrecarga de tarefas e isso acaba sobrecarregando de certa forma as mulheres e até gerando doenças físicas e mentais. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Então a gente vai chamar. Essa falta de visibilidade, né? Essa falta de remuneração pelo trabalho doméstico, ele aumenta ainda mais a desigualdade, né? A desigualdade social entre homens e mulheres. Porque o homem, independente dele ser pai ou não, ele não tem aquela obrigação, né? De tarefa doméstica. Ele tem que cumprir a jornada de trabalho dele fora de casa. E a mulher, às vezes, ela tem que cumprir a jornada de trabalho no seu local de trabalho e cumprir a dupla jornada de trabalho em casa. E muitas vezes muitas mulheres não aguentam, elas ficam sobrecarregadas, elas ficam doentes por ter essa dupla jornada de trabalho, onde elas acabam abandonando o seu trabalho que é remunerado e acabam se dedicando às tarefas domésticas, tarefas que não são remuneradas, ou seja, isso aumenta ainda mais a desigualdade entre homens e mulheres. E por mais que tenha alguns homens em casa que ajudem, eles realmente só fazem isso, eles ajudam, né? Por causa que eles não têm essa obrigação, essa tarefa que tá em cima da mulher. Então, por mais que tenha algumas dessas ajudas, elas não são o suficiente. E é nisso que eu também quer conversar hoje, sobre como tornar a tarefa doméstica algo igualitário, que não dependa só da mulher, porque como a Arayana falou, isso é um trabalho, né, que não é remunerado. E para falar mais sobre isso, a gente vai chamar a Fernanda. A Fernanda ela é jornalista, ela é mãe, ela tem o cargo, ela tem a carreira dela de trabalho. Ela aceitou a gente fazer essa entrevista com ela. Ela não pôde estar aqui presente junto com a gente ao vivo,
Mas ela gravou as perguntas que a gente mandou e a gente vai passar as respostas dela aqui. Então, a primeira pergunta que a gente passou para ela foi: como foi ingressar no mercado de trabalho? Você sendo mulher, como se sentiu no ambiente de trabalho? Então, eu comecei a trabalhar cedo e, pensando agora, acho que tive a sorte de quase sempre trabalhar com mulheres, tanto colegas quanto chefes. A primeira vez que eu tive um chefe homem foi depois do meu segundo filho, já estava perto dos 30 anos. E confesso que não foi uma experiência muito positiva, especialmente porque eu estava com um bebê de 6 meses, eu ainda amamentava, mas não tinha nenhuma empatia com essa situação, eu era só mais uma funcionária. O fato de eu ser mãe não era levado em consideração, não fazia a menor diferença para ele. Mas felizmente foi por pouco tempo. Depois eu tive outros 2 chefes homens, mas eles tinham outra postura, foi bem mais tranquilo. Até quando eu precisava sair ou faltar ao trabalho por conta das crianças, de estarem doentes ou qualquer outra situação, era bem fácil de negociar. Claro que geralmente tinha, né, o que não fez durante o expediente faz fora do horário e tal, mas era bem tranquilo. E às vezes, tinha umas piadinhas, sem graça, fora de contexto, machistas, mas eu era muito ingênua, eu acho. Na época eu não via isso como uma coisa ruim, mas hoje eu já não aceitaria mais. Não era algo correto, sabe? Hoje eu me sentiria mal. Quando você teve filhos, o que mudou em relação ao trabalho? Teve uma jornada dupla ou tripla? Na verdade, comigo aconteceu o inverso. Antes de ser mãe, eu estudava nos 3 turnos, né? Durante a faculdade, então de manhã e à noite eu trabalhava e à tarde eu ia para a faculdade. Depois que eu me formei, logo depois eu casei e eu arranjei mais um trabalho. Então eu trabalhava manhã e noite em um e à tarde no outro. Continuei trabalhando nos 3 turnos. E eu trabalhava inclusive aos sábados pela manhã e à tarde. Nessa época meu marido fazia uns esquemas de plantão, então também estava trabalhando bastante, e aí era eu não tinha filho, o marido às vezes não estava em casa, e eu trabalhava, né? Mas quando eu descobri que eu estava grávida, eu optei por priorizar a gravidez, por priorizar o bebê. E felizmente eu tinha o suporte financeiro do marido, né? Que me permitiu largar um dos empregos. Então, quando o Murilo nasceu, eu já estava trabalhando só 20 horas por semana, eu trabalhava só à tarde. Desde o 6º mês de gravidez, eu acho que eu já estava trabalhando menos, né? Então, depois que ele nasceu, pela manhã eu ficava em casa com ele e à tarde ele ficava com a minha mãe. Até um ano e meio, a mãe ficou com ele, né? Esse período. E aí depois ele começou a ir para a creche. Então, o que facilitou esse processo para mim, né? Eu acho que de ser mãe e continuar trabalhando foi ter essa rede de apoio, né? Além do marido, eu tinha a mãe perto, tinha a sogra perto, tinha os irmãos, né? Que sempre me auxiliaram, sempre que eu precisei. Mas era isso mesmo, quando eu precisava, situações excepcionais. No dia a dia, né, eu sempre dei conta do filho, de casa, de trabalho, e realmente, o trabalho com um filho aumenta, né, o trabalho de casa aumenta, a preocupação fora de casa aumenta, né, é diferente. E aí, então, claro, com a chegada do segundo filho, né, quando o Murilo tinha 2 anos e meio, o Matheus nasceu. E aí o trabalho em casa era dobrado, né? Eram 2 bebês praticamente. Eu segui trabalhando as minhas 20 horas por semana, né? Mas dessa vez foi com um chefe que não era muito empático. Inclusive, enquanto eu estava de licença maternidade, ele mudou meu horário de trabalho sem me consultar, sem me avisar. E aí, quando eu voltei, né? Quando terminou a licença, tudo que eu tinha planejado em relação aos horários de creche, a quem ia ficar com as crianças enquanto eu trabalhasse, enfim, foi tudo por água abaixo. E aí eu precisei, da noite pro dia, reorganizar tudo, né? Então foi bem estressante,
Tipo, esses primeiros dias de voltar ao trabalho depois da licença maternidade, com um chefe que não entendia nada sobre maternidade. E ainda assim com umas mudanças bem drásticas, digamos assim, né? Tanto em horário quanto em atividades, né? Que ele queria que eu fizesse, tipo... não que tivesse além da minha função, mas era diferente do que eu fazia antes de ser mãe, né? Antes de ter saído de licença maternidade, que eu tinha uma chefe mulher. Todas essas experiências desencadearam alguma doença física ou mental? Então, sim e sim. A sobrecarga mental é bem maior que a física, na minha opinião. Depois que você tem filho, o cérebro está sempre processando alguma preocupação, não desliga nunca, né? Eu já tinha quadro de ansiedade antes do primeiro filho, eu parei a medicação durante a gravidez e consegui seguir sem por um tempo. Mas aí depois, no meio da segunda gravidez, eu já precisei voltar, né, com a medicação. Eu resisti bastante, mas não teve jeito. Eu não estava dando conta da pressão de ser mãe perfeita, profissional perfeita, dona de casa perfeita, esposa perfeita, né? E hoje eu vejo, assim, que ninguém dá conta. Quem diz que dá conta tem alguma coisa errada. Não é... Ou terceiriza alguma função, ou não sei, mas não dá para dar conta de tudo. E desde então, né, desde a metade da minha segunda gravidez, eu uso medicação contínua para ansiedade, para depressão. Eu não acho que a causa, né, de eu precisar voltar para a medicação, enfim, seja eu ter sido mãe. Mas eu acho que ter que incluir a função de mãe entre as funções que eu já tinha, né? Porque eu já tinha trabalho, eu já tinha marido, eu já tinha casa e agora eu era mãe. Mas eu não abri mão de nada do que eu tinha antes, né? E eu tinha medo de ser julgada, de me acharem fraca, que eu não estava dando conta. E eu tentava sempre impressionar as pessoas, né? Agradar as pessoas ou fazer o que as pessoas esperavam de mim, que era dar conta de tudo. E nesse sentido eu não tinha o apoio nem da minha mãe, porque ela dizia que tinha enfrentado situações bem piores, que eu não podia reclamar, que eu devia ser forte, que eu tinha que dar conta de tudo. E porque é essa visão, né, que vem, assim, historicamente e culturalmente, enfim, de que a mulher é incansável, é indestrutível, né, tá sempre tem que estar bem. Felizmente, hoje ela já mudou, né, de ideia em relação a isso. Só que eu fiquei um tempo, levei bem mais tempo, né, para perceber que eu não posso ter o controle de tudo, né, mas eu só comecei a me preocupar menos com ser perfeita, com não ter controle de tudo, quando meu corpo colapsou, simplesmente parou, minha coluna travou, eu não conseguia caminhar e eu sentia muita dor mesmo, chegar ao ponto de tomar o que vem antes da morfina ali, né? Eu não cheguei na morfina porque acho que morfina eles só dão no hospital. Mas aí eu tava dependendo das pessoas para quase tudo, dos filhos, do marido, para me vestir, para tomar banho, comia na cama. E aí eu percebi que o mundo continuava girando, né? Que eu não que eu não estivesse fazendo falta, mas que a vida seguia, apesar de eu estar na cama. Então, eu não precisava e eu nem podia controlar tudo. Mas essa virada de chave, assim, foi bem recente. É bem recente, né? Pouco mais de um ano que eu passei por essa situação mais crítica. E antes disso, hoje eu vejo, né, que eu carreguei muitos fardos que não eram meus, né? Eu assumi muitas responsabilidades nesses, sei lá, vou dizer 20 anos entre ter casado, né, entre o casamento e agora, quando eu passei por essa situação crítica, assim. Então, nesses últimos 20 anos, eu carreguei muita responsabilidade que não era minha, né? E eu me culpei muito por não dar conta de atender essas responsabilidades. Mas hoje eu vejo que não são minhas, que cada um que assuma a sua parte. Então,
isso tá me fazendo ter uma vida mais leve, assim. Mas a questão é que eu tive que chegar no limite, né, físico e mental, para perceber isso. Uma das coisas que eu acho muito interessante a gente abordar aqui no assunto é que a Fernanda, ela comentou como foi a relação com alguns dos chefes que ela teve, né, no início. Seja chefe homem ou mulher, né? Como algumas pessoas realmente colaboraram, né, para que ela fosse uma mãe e para que ela fosse também uma profissional inserida no mercado de trabalho, né? Aquele chefe que compreende quando você precisa levar seu filho ao médico, ou quando seu filho não ficou bem, ou quando você não tá bem, né? E precisa faltar o trabalho. Pois, de qualquer maneira, como ela mesma disse, independente de você ir ou não ao trabalho, você tem que cumprir com as tarefas, né? Então, em algum momento, ela ia cumprir com as tarefas que ela precisava referente ao trabalho, né? Com isso, eu acho muito legal a gente pensar em que tipo de colega de trabalho a gente está sendo, que tipo de colega de trabalho a gente vai ser no futuro, ou se a gente pode ser chefe de alguém no futuro, né? Que tipo de pessoa a gente está sendo para o próximo, né? Principalmente para as nossas colegas que são mães e que são mulheres. A gente não precisa ir muito longe, né? Para ver mulheres empreendedoras, mulheres que trabalham dentro e fora de casa. Pode ser uma mãe, pode ser uma irmã, pode ser uma tia, né? E isso me fez refletir que tipo de colega a gente está sendo, né? A gente é aquela colega que colabora com a nossa colega que é a mãe, a gente auxilia ela, a gente escuta, a gente ouve ela, né? Quando ela precisa de uma ajuda, quando ela precisa faltar no trabalho, ou a gente é aquele tipo de colega que nunca sequer pergunta como a pessoa tá, se quando ela precisa de ajuda a gente não estende a mão, né? Então fica esse questionamento de que colegas nós estamos sendo agora e que colegas a gente vai ser no futuro, né? A gente tá debatendo sobre isso agora porque a gente quer mudança, né? A gente não quer mais que se repitam tantos erros, né? Então eu acho muito legal a gente também pensar por esse viés, né? E se nós estamos acolhendo as pessoas ao nosso redor, as mulheres ao nosso redor. Eu achei bem bacana isso que tu comentou, Ayana, porque realmente é isso, né? Muitas vezes a gente nem para analisar como é que estão as pessoas ao nosso redor, né? A gente às vezes está numa rotina tão corrida que a gente não para olhar a colega que está ao nosso redor, ao nosso lado, né? Todo dia no trabalho. E também é bem fundamental a gente ter essa consciência e se ajudar, né? Realmente se ajudar, se colocar no lugar e entender também. Aqui também vi que a Fernanda comentou que ela sentia muita essa coisa de ter que ser forte, de ter que dar conta de tudo, de ter sobre tudo isso, toda essa jornada dupla e tripla, e ter que dar conta de tudo isso. Até, tipo, pressão da família em ter que dar conta de tudo isso. E realmente, muitas mulheres sofrem isso, né? Tipo, tem que ser uma mulher forte, tem que dar conta de tudo. Tem que fazer isso sorrindo e feliz, sabe? Como se isso fosse uma meta, sabe? E não é bem assim, né? Tipo, a gente tem que dar um descanso pro nosso corpo, tem que saber e também respeitar o nosso próprio corpo, o nosso próprio limite, né? Sim, eu também acredito nisso, que as mulheres, elas carregam pesos que não são delas, mas porque elas se sentem na obrigação, né? De ser uma ótima mãe, ser uma ótima esposa, ser uma ótima colega de trabalho, tem que estar sempre bem-humorada, tem que estar sempre arrumada, tem que estar sempre bem. E com tantas tarefas atribuídas, né, a uma mesma pessoa, infelizmente esse sentimento de culpa por não aguentar tudo, né, por pensar que tem que ser uma mulher que tem que seguir firme aguentando tudo aquilo, ele acompanha muitas mulheres, né, ele é muito comum. E é muito bom lembrar
que uma maneira de começar a mudar isso é pensar, talvez aos nossos, para quem for mãe, né, aos nossos futuros filhos ou às crianças que a gente tem na família, né. O primeiro contato que a criança tem, né, querendo ou não, é dentro da sua própria casa, é na família, né. Apesar de ter contato na escola, o primeiro contato é em casa. Então, sempre lembrar de que numa casa todas as pessoas comem, todas as pessoas sujam louças, todas as pessoas sujam roupas, né? Todas as pessoas fazem uso comum daquela casa. Então, por que só a mulher tem que cuidar da casa, né? Porque as tarefas domésticas têm que ser atribuídas só à mulher, né? Acho que a partir do momento que a educação dentro das nossas casas mudarem, né? Isso também vai começar a refletir no externo, né? Que são nossos ambientes de trabalho, nossos ambientes de estudo e aí por diante. E é bem isso, a partir do momento que a gente começa a trazer essa mudança para dentro da nossa casa, a gente está mudando uma estrutura social, né? A gente está mudando uma estrutura social que foi imposta a partir do patriarcado também. Em essa igualdade, né, de todos que fazem uso terem também a responsabilidade de limpar, de ajudar, de cumprir essa função. E a partir disso, começando dentro de casa, isso também começa a ser colocado nas escolas e nesses outros lugares, nessas outras instituições. Porque tudo começa dentro de casa, como você disse mesmo. E é bem isso mesmo. A nossa conversa de hoje foi muito boa. Foi muito bom poder ter a Fernanda contribuindo. A gente ficou bem feliz com a contribuição dela. Isso também faz a gente pensar e refletir se a gente está se acolhendo, né? Como a gente está se olhando. Será que a gente está se olhando com aquele olhar de que a gente precisa mesmo aguentar tudo? A gente precisa mesmo suportar tudo sozinha? A gente precisa mesmo cobrir todas as tarefas dos filhos, as tarefas do nosso parceiro, né? Até porque os filhos não foram feitos sozinhos, né? Um casal teve filhos juntos, então eu acredito que as tarefas devem ser divididas de forma igualitária, né? Mas, acima de tudo, o questionamento que fica é como a gente está se olhando. Se a gente está se olhando com carinho, se a gente está se acolhendo, né? Afinal, a melhor maneira de começar a mudar isso é a mulher ter esse poder de se impor, né? De falar até onde vai o limite dela, até onde ela precisa da sua ajuda, porque muitas vezes ela tá ali fazendo tudo sozinha e as pessoas, mesmo vendo isso, não vão se mover ou deixar de fazer as suas tarefas para ajudar a mãe em casa, né? É isso, então. Espero que de alguma forma a gente tenha contribuído, trazendo a nossa convidada para o assunto, e que dessa forma a gente também vá amadurecendo mais sobre esse tema, né? Para que nós mesmas, como mulheres, como colegas, né, a gente possa se unir mais, se ajudar mais, né? Para que a gente seja o suporte uma para outra, né? Porque nós sabemos que quando a gente tá junta, quando a gente se ajuda, as coisas ficam mais fáceis, né? Sim, bem isso. E a gente também espera que tenha outras oportunidades para continuar essas conversas. Muito obrigada por você terem participado, pela Fernanda ter participado, pelo Moroni que vai fazer a edição desse podcast. Foi muito legal estar aqui com vocês essa noite. Obrigada. Tchau, tchau.